Deus é muito bom, amém, queridos? Olha, isso é só o começo do que Deus vai derramar sobre essa igreja, sobre nossas vidas, nossas famílias, amém? Deus tem uma palavra muito poderosa para falar aos nossos corações nessa noite, eu tenho certeza disso. Deus já tem falado comigo sobre essa palavra especificamente desde quarta-feira, é uma palavra que mexeu muito comigo, porque todos nós fomos chamados para ser líderes. E quando eu falo líderes, não quer dizer que tem que ser pastor, né? Tem que ser um político, não é isso. Líderes, que eu falo de liderar a si mesmo, por exemplo, né? Você lidera pelo menos a sua vida. Amém, queridos? Presta muita atenção nessa palavra, fica ligado, porque Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Amém? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Pulando para o versículo 25 agora, fala assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o quê? O fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram o seguinte: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante das tribos de Israel, inflamaram a terra que lhe haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, uma palavra vivificada, uma palavra que traz vida. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus, Pai. Nós abrimos nosso coração para receber a tua palavra, a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus manda Moisés escolher um homem de cada tribo. Quantas tribos tinham naquela época lá, vocês sabem? Quantos? 12 tribos. Por isso, Deus mandou escolher um de cada tribo. Então foram 12 homens. Mas tem um detalhe importante nesse texto, que ele fala assim: olha, peguem os príncipes, que seriam quem? Os líderes. Não era qualquer pessoa. Ele falou: não pega qualquer um, não. Não pega gente que vai chegar lá, vai ficar com medo, não vai conseguir, vai reclamar. Pega cara corajoso, pega o líder, aquele que vai na frente, aquele que fala: vão comigo. Não é aquele que vai, depois eu vou, não, né? O líder é aquele que vai na frente, ele tem que ir junto. Amém, queridos? Ele tem que ir junto, porque tem muito líder aí que manda você fazer, mas não faz, né? Ele faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Ele tem que ir junto, ele tem que ir na frente, dar um exemplo. Então ele falou assim: não pode ser qualquer um, não, tem que ser um líder de cada tribo. Por que Deus pediu que fosse um líder? Porque tinha que ser pessoa de visão, pessoa determinada, acostumada a enfrentar dificuldades, batalhas. Esse relato nos fala algumas coisas bem interessantes. No versículo 28 e 33, ouvimos uma palavra que tem 28, 33 e, se eu não me engano,
32 também. Ele fala, também vimos ali. Olha o relato deles aqui, ó. Vamos ver o 28 aqui, ó. Versículo 28. Ele fala assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e a cidade muito, muito grande e fortificada. Também o quê? O que é que eles fizeram? Viram. Eles viram. Eles viram. Eles viram. Eles viram gigantes. Eles viram homens poderosos, cidades fortificadas. E depois no 33 ele fala assim, também vimos gigantes. De novo ele fala isso. Aqui, ó, no versículo 32. E a parte final dele. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, aqueles 12 homens que saíram, desses 12 homens que voltaram, eles chegaram ao seguinte, olha, a terra lá realmente é boa demais. Lá tem leite e mel, lá é frutífero. Trouxeram várias frutas e mostraram para Moisés. Está aqui, ó, trouxemos de lá. Realmente é muito boa. Só tem um problema. Porém, ele fala, porém, vimos gigantes. E aí complicou. Queridos, o que nós vimos é muito importante, mas o que a gente pensa quando a gente vê alguma coisa é infinitamente mais importante. O líder não se guia pelo que vê, se guia pelo que pensa. Se você quer ser um vitorioso, querido, você não pode se guiar pelo que você vê, você tem que se guiar pelo que você pensa. Em nome de Jesus. O fato de eu ver não significa nada se eu não fizer nada. Eu até dei um exemplo, falei assim, você passa na rua, tem um monte de gente pedindo dinheiro lá, todos nós vimos isso, milhares de pessoas vão passar lá, vão ver. Mas se nós não fizermos nada por ele, o que adiantou a gente ver? Nada. Não adiantou nada ver. Não mudou em nada em ver aquilo lá ou deixar de ver, né? Então, nós não devemos ter uma fé motivada pelo que nós vimos. Até porque nem sempre nós vimos o que queremos ver, né? O que a gente vê não é muito animador, né? Às vezes você recebe uma notícia ruim, às vezes você tem uma coisa ruim, você passa por uma dificuldade, você está vendo uma situação totalmente desastrosa, perigosa, difícil, e você fica desesperado porque você está se guiando pelo que você está vendo. Você olha um gigante, eles olham para o gigante, mas lá tem gigante. Desses 12 que foram, 10 trouxeram esse relato, apenas 2 falaram ao contrário. Como é que eu faço? Como é que eles vão fazer? Não vai ter como, nós somos gafanhoto aos olhos deles. Eles mesmos já definiram o que eles eram aos olhos dos outros. Se olhar para o cara e dizer, cara, eu sou um gafanhoto aos teus olhos, e não tem jeito, eu sou isso aí mesmo. Eles estão definindo isso, porque eles estavam vendo, eles estavam só seguindo por vistas. Hebreus 11 diz o seguinte, fala de fé. Fala o seguinte, a fé, vamos lá, fala comigo aí, é a certeza das coisas que esperamos e convicção de fatos que não se... Está vendo? A fé, ela é convicção de coisa que você não vê. Aí você fala assim, nossa, que dificuldade, não vai ter jeito mais para mim. Se você só olhar para esse problema e não tiver fé para acreditar que aquele problema vai acabar, vai mudar aquela situação, que é uma coisa que você não está vendo. Quantas vezes você passou por situação que nós não estávamos vendo uma solução para o problema? Quem já passou por isso? Não tem mais jeito. Talvez num casamento, não tem mais jeito. Isso é o que eu estou vendo. Se eu me guiar pelo que eu estou vendo, eu falo, mulher, vai embora, vou fechar a empresa, vou acabar com tudo, porque às vezes o que eu vejo não é nada animador. Mas se eu penso que essa situação pode mudar, aí eu falo, mulher, não vai embora, fica. Nós vamos superar essa dificuldade. Empresa não vai ser fechada, porque nós vamos superar essa dificuldade financeira, se for o caso. Você não pode se guiar pelo que você vê. O que te guia não pode ser o que você vê. O que te guia tem que ser o que você pensa. O que você olha e fala, meu Deus, eu estou vendo aquela dificuldade, mas eu não vou crer naquela dificuldade, eu vou crer no que eu não estou vendo. Eu vou crer no milagre. A fé, vamos repetir o versículo, é a certeza das coisas, que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Porque se você vê, não precisa de fé, né? Você está vendo ali, estou vendo, não precisa de fé para quê? Agora, eu tenho que ter fé naquilo que eu não estou vendo. A gente começou a acreditar que a gente ia abrir essa igreja, mas a gente viu isso aqui quando não tinha nada.
Isso aqui não tinha nada. Eu não tinha visto igreja, eu não tinha visto esse salão, mas eu já enxergava uma igreja. Não sabia nem que ia ser no Marajó. Para mim ia ser no Palmeiras. Mas eu já enxergava a igreja. Eu falei, eu vejo a igreja, eu vejo a igreja. Eu estava crendo numa coisa que eu não estava vendo. Mas eu estava vendo com os olhos da fé. Amém, querido? Se você olha para uma dificuldade e pensa, acabou, realmente acabou. O fato de eu ver alguma coisa não significa que vai me gerar fé. Mas a fé é gerada pelo que pensamos. O que você pensa é que te gera fé, querido. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, alguém falou comigo assim, quando você vê que a pessoa lá não passou, fica longe dela, não vai para perto dela não. Por quê? Porque eu ia ver e fui reprovado. O que eu ia começar a pensar? Nossa, acho que também não vou passar não. Entendeu? Porque eu vi uma dificuldade e eu comecei a pensar que eu também não era capaz. Aí eu falei, não, vou ficar bem distante. Eu fiquei isolado, todo mundo lá. Quando me chamou, eu corri, opa, estou indo lá. Eu fui lá e passei, amém, querido? Porque eu fiquei pensando, eu vou passar. E foi de primeira, glória a Deus. Amém, queridos? Porque eu não posso, o que eu vejo, normalmente não vai me gerar fé. Mas o que eu penso, quando eu vejo alguma dificuldade, isso é que vai me gerar fé. Amém, queridos? Por isso Deus disse em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso? O que Deus falou? Eu que sei o quê? Os pensamentos. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Talvez seja por isso, porque Ele olha para a gente e Ele não vê isso que Ele vê na gente mesmo. Porque se Ele olhasse para o Fábio e visse que é o Fábio vai acabar com você. Eu vou te aniquilar. Mas eu tenho pensamentos bons do Fábio. O Fábio pode ser um grande homem de Deus. Por isso que ele não acabou com você. Ele não olha para nós e pensa só assim, e não só simplesmente olha. Entendeu? Esse versículo poderia ser assim, quer ver? Ó? Eu que sei que estou vendo a seu respeito. Mas ele não fala de ver, ele fala de pensamento, porque ele sabe que muitas vezes o que ele vê na sua vida hoje, ele pode não ver daqui a pouco. Quantos de nós aqui vivíamos no pecado, nas baladas, nas boates, bebendo e namorando e fazendo, acontecendo, mas ele olhava para mim naquela época e falava assim, Fábio, eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, olha, seus dias no mundo estão contados, porque você não vai ficar aí, porque se ele olhasse para mim e visse somente aquilo que eu fazia, ele ia me aniquilar, ele ia acabar comigo. Que ele olha para nós, mas ele tem um pensamento a respeito de nós. Deus, quando olha para você, ele tem um pensamento ao seu respeito. Ele fala, olha, Gabriela, eu estou olhando para você, mas eu penso, olha, eu tenho pensamentos sobre você. Você vai longe. Bárbara, você vai longe. O Wellington, você é Isaías. Ele olha para cada um de nós e vai falando, e vai vendo e vai pensando no que ele vai realizar na nossa vida. Mas se ele tão somente olhar, ele vai ficar triste muitas vezes, não vai? É a mesma coisa no casamento, é a mesma coisa na sua vida que está com depressão, tadinho de mim, estou com depressão, não sei o que, não sei o que lá. Se você ficar olhando para isso, você vai morrer, seu casamento vai acabar, você vai falir, espiritualmente, moralmente, financeiramente. Mas se você olhar para isso e tiver pensamentos, você fala para o seu problema, eu sei os pensamentos que eu tenho de você, viu? Sua dívida, você vai acabar em breve. Está entendendo? Eu que sei que pensamentos que eu tenho de você, viu, casamento? Vai ficar bom esse negócio. É isso. Eu tenho que crer nisso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus sempre espera algo de nós. E imagina se Deus olhasse para nós e visse apenas o que a gente faz hoje, né? Já falei isso. 2 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, 5, versículo 7. Olha o que Paulo está falando aqui para os irmãos aqui, ó. Visto que andamos por fé e não pelo quê? Glória a Deus. Crente que vive pelo que ele vê está fadido ao fracasso. Crente, líder, pessoa que vive andando por aí, com base no que ele está vendo, ele está perdido. Porque nós não podemos nos guiar por vistas. Nós não podemos nos guiar pelo que nós estamos vendo, querido. Como eu já disse, muitas vezes o que eu vejo
não é nada animador. Mas o que eu penso disso que eu vejo é que pode mudar a situação. É que pode ser diferente. Amém? E João capítulo 20, volta um pouquinho sua Bíblia aí. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 20, versículo 26 a 29, fala assim: passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus, meu Deus, meu Deus. Disse Jesus, olha o que Jesus disse para ele: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado é os que não viram e creram. É isso. A fé é você não ver, mas é você crer. É o pensamento e não é o que você vê, porque o que você vê está ruim, está difícil, não tem mais jeito, tem que jogar fora, tem que trocar. Não, você pode mudar essa situação. Depende do que você pensa quando você vê a situação. Depende de como você enxerga, depende do que você pensa, querido. Isso é muito forte. Lares têm sido destruídos, porque a pessoa olha e fala: não tem mais jeito para nós. E vai. Não é assim que acontece? Tem gente que está nas drogas e pensa: não tem mais jeito para mim não, eu vou acabar nas drogas, vou overdose. Ele pensa isso a respeito dele. Ele é um gafanhoto para ele diante das drogas. Ele é um gafanhoto para ele mesmo diante dos vícios. Ele é um gafanhoto para ele mesmo diante do pecado. Eu não posso desistir. Amém? Quantos você conhece que já desistiram no meio do caminho? Falou: ih, não mais não, isso tem que estar difícil demais. Eu não estou aguentando não, a tentação é muito grande, a carne é fraca. Quem já falou que a carne é fraca aí? Então vence ela, meu irmão. Se ela é tão fraquinha, vence ela. Se ela é fraca, você pode vencer ela facilmente. Se ela é fraca e te vence, tu é muito mais fraco que ela, hein? Pelo amor de Deus. Amém, querido? Chega e fala: cara, em nome de Jesus, eu te vejo assim, mas eu penso assim, ó, eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Como você enxerga, como você vê, é uma coisa. Agora, o que você pensa quando você vê a situação, muda totalmente a história. Amém, queridos? Os espias viram as mesmas coisas. Os 12 viram as mesmas coisas, mas pensaram diferente, né? Eles pensaram diferente, e esse pensamento fez a diferença. Desses 12 espias, 10 pensaram que não tinha jeito, e 2 pensaram que tem jeito. Números capítulo 14, volta lá em Números capítulo 14, versículo 30. 14:30. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, querido. Isso aqui é o resultado de quem pensa diferente diante de uma adversidade. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo a Calebe, filho de Jafoné, e Josué, filho de Num. Ele chegou para todo mundo e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que eu prometi a terra para vocês? Vocês não vão entrar lá mais. Salvo Josué e Calebe, que foram os únicos 2 que pensaram diferente. Falou: opa, eita, calma, nós podemos vencer, nós vamos batalhar, eles são gigantes mesmo, nós vimos o que vocês viram, mas eu penso que a gente pode vencer. Olha que diferença que faz. Quando você pensa diferente dos outros, todo mundo vê o problema. Se você vê a oportunidade, querido, isso é interessante, que foi outra pregação minha, muito tempo atrás, eu preguei sobre isso. O que são problemas? Problemas. Ninguém gosta de problema, fala sério. Mas você já parou para pensar que o seu trabalho, você ganha dinheiro em cima de um problema? Sabia? O cara trabalha vendendo carro. Qual que é o problema do cara? Eu não tenho carro. E ter um carro hoje é um problema, eu preciso de um carro. Aí o cara: eu tenho a solução do seu problema, eu vendo carro.
que mais? Quem que trabalha aí, quer falar sua profissão? O Elton vende imóvel. Eu preciso estar numa casa, eu estou com um problema, Elton, tem que comprar uma casa para mim, rapaz, eu sou um problema, eu preciso casar, eu tenho que comprar uma casa. Eu tenho uma solução do seu problema, eu tenho uma casa para te vender. O que mais? Qual outro problema aí? Estou com cabelo grande, estou feio, quero ficar bonito, tem jeito não, filho, só pitanguinha agora. Mas dá um tapa aqui na peruca para ficar um pouquinho melhor. Vamos lá na fulana lá, Eunice, fulano, vem cá. Todos nós ganhamos dinheiro, ganhamos nossa vida com problemas de outras pessoas. Entendeu, gente? Todos nós. Como você enxerga o problema é que faz a diferença. O que é problema para um é a solução para o outro. É o ganha-pão do outro. Dependendo da sua ótica. Se você ficar no problema como um problema, aquilo vai ser sempre um problema. Mas se você olhar para o problema e pensar, deixa eu inventar uma solução para esse negócio, né? Você vai se beneficiar de alguma forma, porque você olhou para o problema de uma forma diferente. Foi assim que os grandes inventores criaram as coisas todas. Amém? E aí eles vão criando o mundo hoje, né? Todo dia tem uma coisa nova, né? Eu lembro quando eu namorava a galera, eu morava no Rio, ela morava em Patinga, nós gastávamos 300, 400 reais, isso há 20 anos atrás, né? Como se fosse aí 200, 300 reais de telefonema. Porque eu não tinha nem celular naquela época, né? O celular não tem mais de 20 anos que existe, né? Depois lançaram aquele celular que a bateria durava uma ligação. Quem lembra daqueles PT, né? Eu tinha um dele, eu ficava com duas baterias no bolso, né? Era uma ligação para cada bateria. Mas hoje em dia o telefone dura 2, 3 dias, uma semana, né? Por quê? Porque foram inventando soluções. Eu tenho um problema, eu inventei o celular, mas a bateria dura pouco. Calma aí, vou inventar um celular que dure mais, então. E o ser humano vai só inventando soluções para os problemas. Mas se a gente olhar para aquele telefone e falar assim, esse telefone aqui dura muito pouco, deixa para lá, não mexe com isso mais não. A gente estava até hoje no fixo, agarrado no fixo até hoje. Né? Mas as pessoas foram evoluindo. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada incandescente, que ele ligou na tomada, ela explodiu. Ele falou, nossa Deus. Sabe quantas vezes que explodiu? Aproximadamente 10 mil vezes. Ele poderia pensar, vou desistir. Não tem jeito não, esse negócio não está dando certo não. Mas sabe o que ele pensava? A cada vez que ele explodiu uma lâmpada, ele pensava assim, explodiu por causa disso, agora eu estou mais próximo de acertar. Que diferença, né? Que pensamento nobre, que pensamento diferente. O que você pensa faz toda a diferença. Ele falou, deu errado por isso, vou resolver e agora vai dar certo. Ele pensou isso 10 mil vezes, mas ele não desistiu e ele conseguiu inventar. Hoje todo mundo sabe quem é Thomas Edison. Foi o cara que inventou a lâmpada. Imagina se não tivesse lâmpada. Olha para trás, olha ali na janela aí, ó. Quantas milhões de lâmpadas estão acesas aqui atrás? Tudo porque um cara não desistiu 10 mil vezes. Você vai desistir? Esse é o pensamento que você tem de você? Vou desistir? Vou largar tudo? Meu ministério? Vou largar esse tempo lá. Não dá não, isso dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Quem disse que não ia dar? Quem disse que não ia dar? Mas o pensamento é que faz a diferença. Amém, querido? O que você pensa quando olha para uma situação difícil, isso faz toda a diferença. Amém, querido? Líderes são guiados, pessoas são guiadas pelo que pensam. E elas não são guiadas pelos que elas veem. A multidão, a massa, é guiada pelo que ela vê. Não é? Até Black Friday. Quando abre as lojas, o que acontece? Aí você fala assim, não, eu não vou lá aproveitar esse preço bom, não. Eu vou mandar para mim depois na minha casa. E mandou. As televisões aqui, ó. Não tinha nenhuma semana passada. A gente acordou, eu fiquei até meia-noite para ver o Black Friday lá no dia, lá, a Bárbara mandando no WhatsApp, tem a televisão aqui, 900, sei que, R$1.000, sei que. Falei, quer saber uma coisa? Não, Deus vai mandar uma televisão para nós. Eu não vou fazer isso, não vou comprar assim não. Aí Deus mandou essa aqui e uma outra, que estava dando para as crianças lá. Deus é milagroso, Deus faz milagre. Agora eu não vou ficar me guiando pelo que eu vejo. O cara que seguir pelo que ele vê, ele fica esperando o Black Friday para ir lá comprar mais barato. Agora o cara que tem fé, que espera aquilo que ele não vê, ele fala, eu vou comprar esse negócio barato, Deus vai mandar de um jeito, vai fazer um milagre. Independente de data de promoção ou não. Amém, querido? É isso. É isso. Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Quais são os pensamentos que você tem a respeito dos seus problemas? Quais são os pensamentos que você tem a respeito do seu casamento? Quais são os pensamentos que você tem a respeito da sua dificuldade, da sua dívida, do seu problema que está aí te machucando? É isso que faz diferença. Não é você olhar para ele e falar, já era, estou perdido. Não. Eu quero te desafiar essa noite
A quando você olhar para um problema, a quando você olhar para uma dificuldade, você falar assim, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Semana passada, vocês viram aqui, quem estava aqui, eu falei, semana que vem vai ter uma televisão aqui. Nós não desembolsamos ainda praticamente nenhum centavo, né? Para comprar as 2 televisões. Praticamente. Deus mandou as TVs para nós. Porque eu pensei, semana que vem vai ter uma televisão aqui. Deus falou assim, Fábio, você está falando que vai ter uma, mas eu bem sei os pensamentos a seu respeito, vai ter 2. Deus é bom, mandou logo 2. Entendeu, gente? É isso. A gente pensa uma coisa, Deus vai lá e faz o dobro. Você pensa uma coisa, Deus está lá na frente já. Rapaz, calma que eu tenho coisa melhor para te dar. O problema é que muitas vezes você não consegue ver isso. Você vê só dificuldade. Nós não podemos nos guiar pelo que nós vimos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu já estou pensando como é que vai ser a logística quando tiver 3 cultos aqui. Que hora que vai ser? Como é que vai ser o louvor? Tem que ter tantas equipes. Eu já estou pensando nisso. Porque se eu ficar olhando só para a nossa realidade de orar, não, isso aqui, ó, pode até vender umas cadeirinhas a mais aí, porque eu acho que não vai crescer, não. É isso que eu vou pensar. Isso é que eu estou vendo. As cadeiras estão vazias. Mas eu estou pensando, eu vou ganhar as almas. Eu vou lá fora. Nós vamos lá fora. E o líder vai lá na frente. Vão lá. Vamos panfletar? Vamos panfletar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Vão trazer pessoas para Jesus. Amém, queridos? É isso. É o pensamento que faz a diferença. Eu quero te pedir para você ficar de pé agora, para a gente orar e encerrar esse momento. E eu quero te desafiar o seguinte, querido, o que você tem pensado a seu respeito? Até aqui, até hoje, tinha um pensamento que estava no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, que estava errado. Era um pensamento destrutivo. Você talvez não esteja crendo no milagre, não esteja vendo uma possível solução do problema que você tem vivido hoje. Qual que é o pensamento, querido? Para mim não tem mais jeito. Eu acho que eu cheguei no fim. Eu já estou no fundo do poço. Querido, sai daí. Sai desse lugar. Fala, Jesus, eu vou sair desse lugar. Eu vou sair desse lugar, Jesus. Eu vou mudar a minha história, Senhor. Não porque eu sou bom, porque o Senhor me prometeu essa vitória. Ora, querido, abra sua boca agora e pede perdão para Deus, porque muitas vezes nós temos nos guiado pelo que nós estamos vendo. Fala, me perdoa, Jesus, me perdoa, Senhor, porque eu não tive fé, porque eu olhei para a situação e eu estremeci diante do gigante, e eu até declarei que eu não tinha mais jeito. Eu olhei e falei, eu sou um gafanhoto diante desse gigante. Oh, Jesus, me perdoa, porque eu já não estava mais acreditando em mim mesmo, eu já não estava mais acreditando no Senhor, eu já estava chutando balde, entregando os pontos, mas nessa noite a tua palavra vai me alertar, Senhor, que eu não posso e não devo fazer isso. A tua palavra me alerta para que eu pense diferente, para que eu não me guie por vistas, mas e sim pelos pensamentos. Os pensamentos, não faça como Tomé, querido, que precisou ver para crer. E Jesus falou para ele, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos e cremos. Oh, Hebreus fala que a fé é a convicção das coisas que não se veem, querido. Se você não vê uma solução para você, você precisa de fé. Fala, Deus, me dá fé nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra a fé em nossos corações.